Você atuou, atuou nos Estados Unidos, é o primeiro brasileiro a atuar na NBA, e isso todo mundo fala, já virou, você já deve estar meio com algumas respostas no automático de tanto que o pessoal comenta isso, fala, pergunta como é, enfim. Mas eu não sei se já te perguntaram isso, eu queria trazer alguma coisa um pouco diferente para a galera entender, porque você disse nos últimos áudios um pouco da diferença que é e que desejaria que todos tivessem a oportunidade de estudar na Universidade dos Estados Unidos, ter essa vivência. Mas você pode trazer algum detalhe, por exemplo, de como é o dia a dia de um jovem que faz faculdade, que é bolsista por ser atleta e que tem essa possibilidade de jogar na NBA como você jogou no Blazers. É, dá um pouco desse detalhe, como é que o dia a dia de um estudante na Universidade dos Estados Unidos, porque tem muito esporte envolvido, o estudo em si ele é diferente, tem matérias extracurriculares e de vários segmentos, e não foi aquela coisa maçante, até onde eu sei, né? Você vai poder dizer melhor. Então, dá um pouco dessa rotina de como era na época. Por mais que hoje possa estar diferente, mas como era na época um jovem numa universidade americana. Seguinte, então, bom, a vida do estudante americano, né, um bolsista de esportes, né, student athlete, né, então os caras sempre falam, né, o estudante vem antes do atleta, né, então é uma coisa bem diferente, né, você tem que aliar as duas coisas e bem nos dois, né, então você tem que ter boas notas, então você tem que frequentar as classes e tirar boas notas, eu não sei qual que é o GPA mínimo para poder jogar, né? Mas eu acho que por volta de C, né? As notas todas seriam 6, 7, eu acho, né? Para poder jogar e ser habilitado a defender. Porque se as suas notas estiverem ruins, você não pode, né, jogar pela sua equipe, né? É lógico que existem todas essas coisas, atividades extracurriculares e coisas mais, mas como eu fui para lá, na verdade, e só podia jogar 2 anos por causa da minha idade. E meu foco maior era chegar à NBA, porque aqui no Brasil eu já estava quase formado, eu tinha 2 disciplinas para acabar a universidade, a Faculdade de Educação Física. Eu fui lá, na verdade, para tentar chegar à NBA, que era o objetivo principal. É lógico que eu estudava, né, porque eu precisava das notas, mas, assim, é, eu tinha várias disciplinas da área de educação física e que não eram muito fáceis, né? Eu tive cinesiologia e biomecânica, já é difícil no Brasil, em português, imagina em inglês, né? Cinese e biomecânica, tive futebol americano, uma coisa muito difícil de estudar, entender, muito complexa, né? Tive outras disciplinas, né, da área de educação física, de recreação e lazer, organização de eventos, projetos de eventos. Fiz basquete, né? Que era uma coisa mais tranquila. E fiz algumas disciplinas mais fáceis, assim, né? Mas disciplinas eu acho que é de tronco comum, que todos. Fiz matemática, espanhol, fiz umas coisas assim. Mas a vida de um estudante atleta, né? Geralmente estudar, né, de manhã, né, eu não sei como é hoje em dia, naquela época a gente treinava uma vez por dia, era muito raro a gente treinar 2 vezes por dia, muitas vezes era uma vez por dia, né, à tarde, né, geralmente. Uma vez ou outra ocorreu 2 treinos, né, um antes das aulas de manhã e um à tarde, né. E assim, eu como estava lá, né, que eu queria muito, né, meu objetivo era chegar na NBA mesmo, então muitas vezes eu treinava sozinho, né? Então eu conseguia a chave do ginásio principal de Houston lá, então muitas vezes eu ia à noite, né? Tipo 9, 10 horas da noite, eu ia lá arremessar sozinho, ou com meus amigos, né? A gente ia fazer uma rodada de arremesso lá, treinar arremesso, algumas coisas assim. Tanto que a polícia muitas vezes foi ver quem estava lá dentro do ginásio, a altas horas, fazendo o quê, né? Tava a luz acesa e tudo.
Ou então a gente acordava antes das aulas, né? Às 5 horas da manhã, ia, treinava, arremesso, né? Daí voltava, tomava banho, café e aula. Né? E essa era a vida nossa, assim, né? E de um student athlete, né? Então eu acho que muita gente, assim, que tinha esse sonho de jogar NBA fazia, né? Ou na NFL, ou em outros esportes também lá, né? Treinavam sozinho, em horários diferentes. Ah, isso aqui é um extra, tá? É, isso já é uma curiosidade minha mesmo. Porque você atuou no Blazers na década de 80. Na época o Jordan já jogava. Você jogou contra o Jordan? Você chegou a conhecê-lo, assim, pelos bastidores durante jogos? Enfim, uma curiosidade minha, se tu já jogou contra ele ali na competição, ou se você viu ele, né, durante o campeonato, enfim, não sei. Porque o pessoal fala que na época, cara, o basquete na NBA era diferente. A galera era um clima assim, não é pesado, mas não era tão amigável como hoje. Que é um negócio que você. Era uma competição mais punk, mais intensa. E o Jordan em especial, ele estava caminhando na época, ainda não era o dono da liga, mas estava caminhando na época para ser a referência. E aí era muito respeitado. É, na época ele ainda era um prodígio, tá brigando ainda para o primeiro título de NBA. Mas essa é uma curiosidade, se tu já jogou com ele. E se tu jogou com ele, aí pode até colocar aqui na matéria. Se você jogou com ele, como é que é jogar com o cara? Como é que é o cara em quadra? Ele é, ele é um mala mesmo, assim, ele é uma mala, ou ele é um cara tranquilo, só que é competitivo, é o jeito dele de ser. Se puder trazer alguma coisa sobre ele também, vai ficar show de bola. Então, não, eu não entrei contra o Jordan, né? Na verdade, fiquei no banco, acho que vi ele jogar, né? Obviamente, né? Tava lá, vi ele jogar, claro que, né? Muito legal e uma coisa que que o Magic Johnson fala é aquilo mesmo, né? Quando você vai ver o Michael Jordan jogar, você não pode piscar. Se piscar, você vai perder uma coisa que pode ser que você nunca mais veja ao vivo na sua vida, né? E isso que você falou da competição, é bem isso mesmo, né? É, não tinha tanto esse sentimento assim de, de confraternização, né? Não é confraternização, mas assim de amizade, né? De todo mundo se conhecer e tudo. E o Jordan é um cara muito competitivo, né? E acho que contra a Portland ele tinha uma coisa a mais, né? Que Portland deixou de pagar ele para pegar o Sam Bowie, né? De escolha. Ele foi a terceira escolha e Portland tinha a primeira e pegou o Sam Bowie porque já tinha o Clyde Drexler, né? E muita gente comparava o Jordan ao Clyde Drexler, né? Dois grandes jogadores. Então contra a Portland eu acho que ele tinha um estímulo maior para jogar, uma competitividade um pouco maior. Mas o cara era um gênio, né? E eu acho que esse sentimento aí com competitividade dele, de querer ganhar sempre, se aflorava muito na época. E aí, pra finalizar essa parte sobre você, a minha pergunta aqui é sobre o seu período no exterior, além da NBA. No caso, você jogou na Itália, no time da Itália, e também pela seleção brasileira, que não é exterior, mas é uma situação diferente de clubes. Como foi jogar fora, assim, na Itália, jogar na Europa? É, a maioria quer ir pra NBA, né? Mas na Europa também tem times bons, tem competições boas. Hoje em dia, principalmente, na época, não sei exatamente se é tão diferente, mas hoje tem competições muito boas. E como era na época jogar na Itália, o período que você jogou na Itália, e pela seleção brasileira, você atuou 12 anos na seleção brasileira. Então, jogar com aqueles caras diferentes que eu tava até falando com o Nilo sobre jogar com, talvez vocês jogaram numa época, não sei se você chegou a jogar junto com ele na seleção, porque ele jogou na década de 80 pela seleção, mas
jogar com talvez a melhor geração do Brasil, né? Uma geração muito dourada. E o inevitável Oscar também ali presente. Mas como era vestir a camisa da seleção brasileira? Além de jogar na Itália, como era vestir a camisa da seleção brasileira? É diferente mesmo? É uma sensação diferente? É, você tem uma vontade a mais de jogar? Como funciona isso? Eu tô falando a pergunta, mas é só uma suposição, né? Eu não quero te induzir a responder assim, mas é uma dúvida para como é que para um jogador ser chamado para jogar na seleção brasileira? É, que no futebol tem isso, mas no basquete, é, para a galera entender, né, como é que funciona esse sentimento. Como ele funciona no basquete. Que não tem só no futebol, mas como é que é no basquete esse sentimento? Bom, a terceira pergunta aí. Eu não cheguei a jogar na Itália, né, nem na Europa. Eu tive convites, mas acabei dispensando, né? Tive, né, em Roma, Reggio Calabria, alguns lugares lá. Eu tive ofertas, mas acabei não indo. Na França também tive oferta de ir, acabei não indo, muito por causa da NBA, que era onde eu queria jogar, na verdade. Não é? Mas assim, na época, times competitivos também, grandes jogadores, né? E seria uma saída, mas a NBA sempre esteve em primeiro plano para mim. Quanto a jogar na seleção brasileira, é uma honra, né, muito grande representar o Brasil, né? Ser escolhido, estar lá entre os 12 melhores do seu esporte, cara, é muito legal. Eu joguei em 3 gerações diferentes, né? Minha primeira seleção brasileira foi em 84. A seleção tinha alguns atletas que não a partir de 85 já não iriam mais. Marquinhos, Adilson, né? E outros atletas aí, Carioquinha, né? Que jogaram até 84. Eu joguei o pré-olímpico de 84, não fui para a Olimpíada. E aí, a partir de 85, com a renovação da seleção, eu fui, né, até 97 convocado, né? Alguns anos eu não pude ir, mas fui convocado em todos os anos, né? Então foram 14 anos, mas de seleção brasileira adulta, né? De 2 anos seleção brasileira juvenil. Em 90 eu não pude jogar por causa da NBA, né? Tinham liberado a participação dos profissionais na época. Cheguei, voltei para o Brasil, comecei a treinar para. Em 90 não, em 89, desculpe. Comecei a treinar com a equipe para a Copa América, mas a CBB pagou meu seguro, que era uma exigência, mas infelizmente as regras não estavam bem claras, então não foi possível os jogadores da NBA jogar aquele ano. E aí, em 97, 96 e 97. 96, Olimpíada de Atlanta, eu tinha me machucado, né, no final do Brasileiro. E quando eu voltei para treinar, tinha sido convocado, eu me machuquei novamente. E no mesmo lugar, né, e o Ari Vidal até falou que me esperava até o dia do embarque, se eu estivesse bom eu ia, porque eu já me conhecia. Eu não achei justo para quem estava no grupo, né, ser cortado e eu ia, no lugar de alguém que ia estar treinando, e acabei pedindo dispensa, então eu não fui. E em 97, novamente, foi minha última convocação para a seleção brasileira, sou americano. E... Mas aí eu já estava mais velho, 33 anos, a equipe muito jovem, né? E família, né? Minha filha, eu viajava, ficava doente, ficava um mês fora, ficava um mês doente. E achei, me sentia assim, meio fora, assim, não fora do grupo, não por não conhecer, não poder ajudar o grupo, né? Mas pela idade e tudo mais, achei que já tinha feito minha parte na seleção brasileira e resolvi pedir dispensa. Então foram 14 anos de convocações, né?
Mas é muito legal, mas tem aquela, né? Você tá lá, você quer jogar, às vezes você não joga o que você achava que devia jogar, né? Então é bem difícil, né? Então você tem que estar bem preparado para jogar na seleção brasileira, porque lá estão os 12 melhores e nem sempre você vai ter, né, o tempo de jogo, o destaque que você gostaria que tivesse. Mas muito gratificante, né, representar o país em competições internacionais, especialmente contra a Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, Mundiais e tudo assim, né? Então, muito orgulho de ter participado, ter ficado tanto tempo na seleção brasileira. Agora indo para outro ponto, é o Curitiba Monsters. Você até falou na nossa última conversa, mas agora de fato fazer um individual desse projeto bacana. Primeiro, parabéns pela iniciativa, muito bacana isso, porque Curitiba já tem dois times no NBB, mas o Curitiba em especial n- pode chegar como terceiro time, mas não como terceira força. Pode brigar para ser o principal expoente do estado e fazer frente na NBB em um planejamento a médio, longo prazo, curto prazo, enfim. Mas o Curitiba pode jogar a NBB em 2023, certo? Então, você, você no caso é como se fosse um general manager do Curitiba. Seria essa a sua função no Curitiba? Você está à frente do projeto, você é o líder do projeto, mas a sua função seria como a de um general manager de uma franquia da NBA no Curitiba? Então, o projeto do Curitiba Monsters surgiu há 3 anos, em 2019, né? A gente sempre teve a vontade de ter uma equipe de basquete aqui em Curitiba, né? O Fábio Pelanda, que é o técnico, né? O Adair Rocha, que era o presidente da Associação Ver Mais, nós tínhamos essa vontade, né? Então, o Curitiba Monsters é vinculado, né? São muitas pessoas envolvidas, na verdade. Então, nós temos a Associação Ver Mais, que é a idealizadora do projeto, né? Que é a Associação Sem Fins Lucrativos, que consegue captar recursos através da Lei de Incentivo Federal. Né? A Sociedade Italia, que nos dá os atletas, que é vinculada à CBC, que não tinha, né, a equipe após o Sub-19, então a gente usa muito dos atletas da Sociedade Italia, então a gente está vinculado a ela. Né? A Prefeitura de Curitiba, que ajuda a gente, né? Tem uma parceria técnica. A gente tem um projeto social também de basquete para cadeirante, tá? E aí nós precisávamos de um nome de peso, um nome que fosse conhecido. Fomos até o Curitiba, todos nós somos coxas brancas, né? E aí fomos ao Curitiba, muito bem recepcionados, né? E o Curitiba já tem, né, essa parceria com um time de futebol americano, o Curitiba Crocodiles, e nos aceitou, né, de uma maneira muito legal. Nos apoia, né, não financeiramente, mas com o nome, com a instituição, dando por trás, dando todo o suporte aí, né, na busca por patrocínios, né, com uniformes e com algumas coisas mais, né, que ele seja capaz de ajudar. Bom, daí, assim, então essas são as pessoas envolvidas. A loja, o projeto já cresceu um pouco. Jogamos a LDB, né, no começo. O nosso projeto era, lógico, chegar em NBB, mas em 6, 7 anos, né, a gente tinha essa visão, né? Por quê? Porque a gente quer fazer alguma coisa que se consolide, que tenha raízes aqui na sociedade de Curitiba. Porque não adianta fazer um projeto que dure 2 anos, acabe e não dê nada. E volta para a sociedade, que não, né, que não fique aqui, né, que não crie esse sentimento, vamos falar assim, de pertencimento, né, ao povo curitibano. Então esse era nosso, mas assim, mas agora adiantou um pouquinho, né? A gente teve uma reunião com o Sérgio Dominici e com o Álvaro, né, que são da NBB, que vieram para Curitiba e a gente conversou sobre a possibilidade de a gente
disputar a NBB num futuro mais próximo, né? Então a gente está correndo atrás das coisas aí, né? É, muita gente assim envolvida no processo, né? Ajudando, e nós vamos ver se dá certo, né? Se Deus quiser, mesmo em 2023 vamos estar disputando a Liga Nacional, junto com o Pato Basquete, de Pato Branco, né? E Campo Mourão, que está licenciado, mas se Deus quiser volta também, teremos inédito, né? 3 times do estado disputando essa liga. Bom, meu papel, na verdade, assim, eu tenho ajudado como eu posso, né? Sou o diretor técnico da equipe e estamos definindo aí os papéis aí de cada um dentro do projeto. Realmente, né? Você alguma coisa, sou alguma coisa desse tipo, né? Um general manager, né? Porque muitas das coisas assim eu não posso ajudar porque eu tenho meus afazeres, né? Na universidade, coisas assim, mas ajudo no que eu posso. Acho que o que mais ajudou aí a equipe é meu nome, né? Que abre muitas portas ainda no basquete, tá bom? O Coritiba em si, ele por si só, na verdade, já tem uma história grandiosa como uma sociedade poliesportiva, né? E dentro dessa parceria que o Coritiba tem agora, faz parte dessa filiação, o time é filiado ao Coritiba, no em geral poliesportivo. Aí, fazendo essa mescla da tua carreira, a tua experiência que viveu lá nos Estados Unidos, estudou na universidade, teve esse envolvimento de bolsa atlética na faculdade, foi para a NBA, toda essa experiência que você viveu, talvez você possa dar uma opinião mais aprofundada, né? E porque fica a dúvida, eu particularmente tenho essa dúvida. É, acha que no Brasil daria certo uma algo similar ao que acontece nos Estados Unidos? As bolsas escolares em faculdades, em colégios também, ensino médio, integral ou não, enfim. Isso também passaria por uma mudança de formato no ensino. Mas você acha que isso poderia acontecer no Brasil? Porque eu gostaria de saber de você, no caso, a gente tem muito, o Brasil ele tem muita, é uma cultura muito mistura, é uma mistura muito grande a cultura do Brasil. É uma mescla muito grande. Então, a genética, capacidade, cultura, mentalidade, é tudo muito diferente. Cada um é de um jeito muito diferente. E, naturalmente, surgem muitas habilidades, muitos dons aqui no Brasil, para vários esportes, áreas, trabalhos, enfim, né? E, às vezes, por falta de estímulo, por falta de uma boa educação, em vários aspectos, não só de pais ou de colégio, alguns talentos, porque existem muitos talentos no Brasil, não tenho ideia não sei mensurar, nem sei mensurar por ano quantos talentos são perdidos por falta de oportunidade, por falta de de captação desses atletas. Você, no caso, que viveu na universidade, que viu aquilo, é claro que nos Estados Unidos também deve ter uma porcentagem de talentos que não são aproveitados, mas acredito que nos Estados Unidos, por ter essa estrutura, você tem uma possibilidade maior. Se você tiver uma consciência e fizer, digamos que a sua parte ali, estudar um pouco e além de também se dedicar bastante na parte atlética, você consegue uma bolsa numa universidade, você vai fazer o seu período de faculdade, você vai poder ter o seu diploma, e se você não virar um atleta, porque o nível ele é muito diferente, como você falou, chegar na NBA é uma coisa, mas jogar a NBA, ficar na NBA é outra, é, você ao menos tem o seu diploma. E você vai ser um cidadão com um diploma que pode viver uma vida profissional. Você já tem um caminho para o mercado de trabalho, né?
coisa que muitos aqui, às vezes, pela dificuldade que é de conciliar colégio, conciliar treinos, deixam de estudar. Tem gente que não termina a quarta série, oitava série, para tentar alguma coisa na vida, porque a dificuldade no Brasil também realmente é grande. E às vezes não consegue no esporte, e como parou, sacrificou o lado educacional para tentar apostar tudo, deu um all-in no esporte, perde de um lado e perde do outro. E às vezes a pessoa fica perdida na vida por um tempo ou às vezes para sempre. O que que você pode falar sobre isso? Eu tento sempre ver isso com as pessoas que viveram isso. Você é um cara que viveu isso especialmente, então acredito que a sua, não quero botar pressão, nada não, mas acredito que a sua resposta aqui vai ter um significado bacana. Bom, então vamos para a última pergunta aí. E você falou tudo, né? Você, o atleta aqui no Brasil, tem que fazer uma escolha quando chega um certo momento da sua vida. Ou ele se dedica ao esporte e tenta chegar, né, ao alto nível, né? Ao alto nível, né? Não é nem questão de ter uma educação, porque se você se dedica ao esporte como se dedicar aqui no Brasil, você tem que escolher, né? Infelizmente. E aí, como se falou, como todo mundo sabe, né, prejudica um lado, né? Então, geralmente o estudo, né? Por quê? Porque um esporte, nos Estados Unidos também, né, agora, é visto com um meio de ascensão social muito grande, né? Então, especialmente no futebol aqui, né, muitas famílias, né, colocam toda a esperança de futuro na vida de uma criança, né? Então, não não cobra, né, o estudo, não fala para a criança não precisa ir para aula, vai treinar, não sei o que mais, né? Isso é um fato, né? Então é muito difícil isso, né, conciliar o esporte com a educação no Brasil. É lógico que, né, tem pessoas, né, que conseguem, mas é muito difícil. Eu sempre falo também, né, assim, tem que dar uma chance para o esporte, né? Às vezes você tem uma oportunidade de, por exemplo, sair de Curitiba e ir para o centro maior, para uma equipe de destaque, né? Então, tem que agarrar e dar uma chance para isso, né? Alguns anos, talvez 2, 3 anos, para tentar, né, se consolidar no esporte. E aí, não dando certo, né, retorna, dá um passo atrás, né, para conseguir, né, fazer, né, ter educação, coisa assim. Mas aqui no Brasil é difícil, né? Porque assim, as universidades, a maioria, a grande maioria, já não dá mais bolsas de estudos para atleta. A gente tinha algumas em São Paulo, né? Não sei como está ainda em São Paulo, se tinham estudantes atletas, né? Em Curitiba, que eu saiba, a gente tinha a universidade que eu trabalho, por muito tempo teve bolsistas, atletas, né? Mas hoje em dia não tem mais, que mudou muito, né, o Brasil, né, economicamente, né? E é uma pena, né? Eu acho que seria o certo, né, vincular esporte e educação, porque o esporte é uma ferramenta de educação, né? E muito importante. E a gente, né, não consegue fazer isso, né? E aí a criança, o jovem, o atleta tem que escolher. E muitas vezes, né, escolhe a educação, né, e é um talento desperdiçado. Não, e outra coisa, né, e está muito certo em escolher a educação, né, porque o esporte não é garantia, né, não é que se você é um talento, alguma coisa, que isso vai dar certo, vai poder viver do esporte, ainda mais no Brasil, né, que a cultura esportiva é assim, né? O pessoal não dá muito crédito, né, ao atleta, né? Então, muitos esportes aí vivem, né, capengando, né, especialmente esportes individuais. Então é muito difícil. Eu acho assim, né, que no Brasil a cultura esportiva é centrada em clubes, né, e os clubes, a maioria
tem fins sociais, né? Então é difícil, e vários clubes aí também falidos, e como é que vai investir em esporte, né? Agora a CBC, né, com esse projeto CBC aí, que tem ajudado, né, o esporte de base, voltou, né, a ser forte no Brasil e está, né, fazendo aparecer novos valores aí em todos os esportes. Então, aproveitar. Porque a escola, né, a base esportiva deveria ser feita na escola, onde tem as crianças, né, a maioria das crianças, um trabalho de base, um trabalho de captação do talento, né, mas a partir da escola, né, e desenvolvendo a partir daí. Mas, infelizmente, né, vivemos no Brasil, onde as coisas não são como a gente gostaria que fosse, nem perto, né? É muito triste ver assim, muita gente aí não conseguir, né, desenvolver seu talento esportivo, não ser um destaque, por falta de estrutura, apoio, coisas assim, coisas que acontecem no Brasil. E assim, no Brasil, assim, eu fico muito triste quando eu vejo, especialmente em Olimpíada e coisas assim, né, quando tem a maioria dos atletas, e os caras falam, teve um menino que foi quarto lá do arremesso de peso, que treinava num terreno baldio lá, arremessando pedra, não sei o que mais, pô. Os caras falam isso com orgulho, pô, tem que falar com vergonha, né? O menino conseguiu lá, mas pelos seus próprios, né, esforços, ninguém ajudou. O cara é um talento, e se tivesse alguém ajudado, dado condições de competir de uma maneira melhor, talvez tivesse trazido uma medalha para o Brasil, né? Assim, a gente vê corredores, maratona, assim, a criança não tem até correu sem tênis, cara, é uma vergonha, né? Mas é país de terceiro mundo, infelizmente, né? E aí, né, é muita coisa, né? É muita coisa, né? Então a gente vê, porra, a gente fez Pan-Americano, Olimpíada aqui no Brasil, e o que ficou pra gente? Não ficou nada, cara, não ficou nada. A gente não tem trabalho de base sério, não tem apoio ao esporte, não que o governo tenha que apoiar, mas tem que dar condições da iniciativa privada apoiar, né? E nas universidades americanas tem uma coisa assim muito legal, que é os atletas que se destacam, as pessoas que se destacam depois que saem da universidade, que são os boosters, né? Continuam ajudando o programa de esportes ou o programa de artes da universidade. Isso é muito legal, né? E no Brasil, aquela coisa, né? Cada um pensa no seu umbigo e ferra o resto. Então, se a gente ficar falando aqui, eu vou ficar 3 horas falando aqui sobre isso, né? Mas basicamente é isso, cara. Tá bom?